Boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Eduardo Leite será o novo governador do Rio Grande do Sul. Confira a previsão de reabertura do mercado público de Porto Alegre. E os problemas na nova orla do Guaíba. Veja também que o número de infrações por uso do celular no trânsito aumentou. E ainda o descaso com a casa do estudante Aparício Cora de Almeida. Começa agora o Jornal Centro em Pauta. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito presidente da República com 55,13% dos votos válidos no segundo turno. Seu concorrente, Fernando Haddad, do PT, obteve 44,87%. Votos nulos e brancos chegaram a 9,57%. Já o índice de abstenções foi de 21,30%. Já para o governo do estado, Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito com 53,62% dos votos. O atual governador, José Ivo Sartori, do MDB, obteve 46,38%. E assim como seus antecessores, não conseguiu a reeleição. E uma aula pública em Porto Alegre conta com a presença de Guilherme Boulos. O vão do viaduto da João Pessoa sobre a Loureiro da Silva, conhecido como Viaduto do Brooklyn, no centro de Porto Alegre, recebeu milhares de pessoas na quinta-feira, 25, para a aula pública contra o fascismo pela democracia. O ato reuniu Guilherme Boulos, candidato à presidência derrotado pelo PSOL, Tarso Genro, ex-governador gaúcho, Fernanda Melchiona, vereadora de Porto Alegre e deputada federal eleita pelo PSOL, e Maria do Rosário, deputada federal reeleita pelo PT. O evento seria originalmente realizado nas dependências do campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porém, a Justiça Eleitoral argumentou que este seria um ato favorável a um dos candidatos à presidência do segundo turno e proibiu a realização na universidade. O prédio que abrigava a Casa do Estudante Universitário Aparício Cora de Almeida, a CEUACA, continua abandonado após 4 anos de interdição. Os moradores têm até janeiro de 2019 para buscar recursos para a reforma e a aquisição do prédio. Confira a matéria com a repórter Vitória Pacheco. Os estudantes residentes da CEUACA agora são responsáveis por buscar recursos para realizar a recuperação do prédio situado na Rua Riachuelo, no centro da capital. Em 2014, o local foi interditado por falta de condições de moradia e os estudantes passaram a receber aluguel social pago pelo Estado. A promessa era que a mudança seria provisória até a conclusão da reforma do local. 4 anos depois, nenhuma obra foi iniciada. No primeiro semestre deste ano, o governo disse não ter mais interesse em destinar o prédio para moradia estudantil, querendo repassá-lo para a Prefeitura de Porto Alegre. Agora, os alunos estão sofrendo ordens de despejo dos imóveis alugados pelo Estado do Rio Grande do Sul. 2 dos 10 locais já foram desocupados e, segundo os estudantes, desde junho deste ano não ocorre o pagamento do valor dos outros 8. A Secretaria de Educação era o órgão responsável pelo repasse dos valores. A chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, Vivian Tessari, não quis ser gravada, mas em entrevista disse que não é competência do governo estadual financiar a moradia de estudantes universitários. Segundo Vivian, os alunos foram avisados em julho de 2017 sobre a interrupção do pagamento dos aluguéis, mas não quiseram sair dos imóveis. Em janeiro deste ano, o Ministério Público solicitou que o Estado tomasse uma providência frente ao prédio abandonado. Vivian afirma que o imóvel foi oferecido à direção da CEUACA, que na época afirmou não possuir condições para reformar o local. Neste prédio, na rua Borges de Medeiros, estão morando 4 estudantes da casa. Germen Correia veio de Guiné-Bissau estudar administração na URGS. Hoje faz mestrado e há 5 anos depende da CEUACA para ter onde morar. Para ele, foi uma grande surpresa a interrupção dos pagamentos dos aluguéis por parte do Estado. Depois que a CEUACA teve aquele problema de infraestrutura dele, o corpo de bombeiro foi tocar lá, batendo lá, dizendo que não tinha mais condição, né, de os alunos ficarem lá. Daí abriu aquele processo para todo mundo saísse lá, né? Daí o governo comprometeu de que pode ajudar o pessoal a alocar em diferentes lugares, né? E depois disso, só que não, acabou não cumprindo, né, as promessas e dizendo que não tem mais condições
Então isso foi dificuldade que os alunos vêm tendo também dentro da CEUACA como um todo, né? Então isso foi surpresa para todos os estudantes praticamente, que eu digo assim, dentro da CEUACA. Em reunião realizada em setembro, o Ministério Público deu um prazo até janeiro de 2019 para que os estudantes, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, criem um projeto e arrecadem recursos para realizar a obra. Neste encontro, também ficou decidido que os trâmites entre poder estadual e municipal para a destinação do local deverão ser suspensos até o fim do prazo. A ideia inicial dos estudantes é tentar reformar o primeiro andar da casa, para que possa abrigar as 27 pessoas que ainda dependem da CEUACA. Com a entrada de mais recursos, o restante dos andares seriam reformados e os processos seletivos para os novos moradores reabertos. Lucas Caíque comenta que a organização está buscando o apoio de instituições de ensino. O presidente da casa e tudo mais, estão fazendo um diálogo com as universidades. A que se mostrou mais aberta uma discussão, né, foi o IFRS, né, que ele tem um diretor do prédio, é um ex-morador da CEUACA, né, e ele se mostrou totalmente aberto em tentar nos ajudar. Na última semana, representantes da CEUACA, da Defensoria Pública do Estado e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul visitaram o prédio para avaliar a possibilidade do IFRS assumir a reforma do local. De acordo com a Defensoria Pública, o reitor do Instituto possui interesse em colocar o prédio em funcionamento novamente. Entretanto, será necessário avaliar a documentação do local e o custo da reforma, para que o assunto possa ser levado ao governo federal, que decidirá se assume essa responsabilidade. E a nova Lei Geral dos Táxis de Porto Alegre extingue a Bandeira 2. Quem utiliza o serviço de táxis em Porto Alegre não pagará mais pela Bandeira 2. Isso porque o valor diferenciado será extinto. De acordo com a EPTC, a mudança acompanha a nova Lei Geral dos Táxis, aprovada pela Câmara de Vereadores em julho. Conforme a empresa, os permissionários do serviço têm até 27 de novembro para adequar o taxímetro e excluir a segunda tarifa. Enquanto ocorre a adequação, todos os taxistas devem utilizar a tabela de conversão para garantir o preço correto. O número de infrações relacionadas ao uso do celular no trânsito cresceu em relação ao último ano em Porto Alegre. Para combater esse aumento, as autoridades apostam na combinação entre fiscalização e ações educativas. Confira na reportagem de Gabriel Melichuk. Atenção! A luz amarela do semáforo dura poucos instantes, mas seu significado deve permanecer constante no trânsito. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, a falta de atenção dos pedestres ao atravessar a rua é a principal causa de atropelamentos em Porto Alegre. Somente no primeiro semestre de 2018, foram 470 casos registrados com 18 mortes, sendo que muitos deles foram causados pelo uso do celular ou dos fones de ouvido na travessia. Quando o assunto é os motoristas, o problema é ainda mais grave. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do celular no volante está entre as 3 principais causas de acidentes no país. Em Porto Alegre, cerca de 120 condutores são multados por dia pelo uso indevido do telefone e dos fones de ouvido. Ainda assim, alguns motoristas seguem utilizando o aparelho enquanto dirigem. Tu costuma usar o celular no trânsito? Não. Acha perigoso? Sim, normal. Quando uso fone de ouvido ou rádio do carro. O fone de ouvido o senhor não acha perigoso também? Ah? Não, porque quando eu uso fone de ouvido é só com coisa para atender. Não tem problema nenhum. Mesmo reconhecendo o perigo, a cultura do imediatismo muitas vezes prevalece sobre a própria segurança. Mesmo dirigindo e ela sabe que é problema, ela não consegue lidar com isso de uma forma adequada e pensa que é mais importante ela atender o telefone e não deixar a pessoa esperando do que ela se cuidar com relação ao trânsito. O crescimento no número de infrações envolvendo o uso do celular preocupa a EPTC. De janeiro a junho do ano passado, foram 16.472 casos registrados, enquanto no mesmo período de 2018, a empresa apontou 23.105 infrações, revelando um crescimento aproximado de 7.000 casos. Com a mudança no Código Brasileiro de Trânsito em 2016, o uso do celular no volante passou de infração média para gravíssima. Ainda assim, o número de casos registrados pela EPTC em Porto Alegre aumentou em relação a 2017. Segundo especialistas em comportamento no trânsito, a solução para o problema pode estar na educação no trânsito. Além da fiscalização, a EPTC aposta em apresentações de esquetes nas ruas e nas escolas da capital, com o objetivo de conscientizar tanto motoristas quanto futuros condutores.
Nós realizamos ações externas em cruzamentos da cidade, onde a gente colocou em uma delas, simulamos uma pessoa com deficiência, um cadeirante, em que ele tinha uma placa e dizia que ele tinha acessado o celular, porque realmente isso acontece. A expectativa da empresa é de uma redução no número de infrações em 2019, mas para que isso aconteça, é preciso também a colaboração dos condutores. Tudo bom, amigo? Costuma usar o celular no trânsito? Não. Acha perigoso? Acho muito perigoso. Eu acho que é quase mais perigoso que o álcool. Feira do Livro reúne cultura, educação e lazer na Praça da Alfândega. Veja também o balanço final da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A Praça da Alfândega de Porto Alegre recebe a Feira do Livro para mais uma edição. A 64ª Feira do Livro de Porto Alegre acontece na Praça da Alfândega, do dia 1º ao dia 18 de novembro. O evento conta com 85 bancas gerais, 13 bancas infantis e 7 bancas internacionais, além de palestras, mesas redondas, workshops, sessões de autógrafos e apresentações musicais e teatrais. A patrona da feira é a poeta Maria Karp e o país homenageado este ano é a República Tcheca. Espera-se um público médio de 70 mil pessoas por dia no local. E a Secretaria de Saúde oferece testes rápidos gratuitos contra doenças sexualmente transmissíveis na Feira do Livro de Porto Alegre nesta segunda-feira. Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C são disponibilizados durante a programação da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Os resultados dos exames ficam prontos em 30 minutos, e casos confirmados de sífilis podem receber o tratamento com a aplicação da primeira dose de penicilina ali mesmo. Na segunda-feira, dia 12, a população poderá realizar os testes das 13 às 20 horas, na unidade móvel do projeto Fique Sabendo, estacionada na Rua Capitão Montanha, entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Banrisul. O serviço é oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde e conta com a distribuição de preservativos, além de orientações e dicas de prevenção. Chega ao fim a campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo para crianças de 0 a 5 anos. Confira os resultados com o repórter Felipe Bertoglio. Iniciada no dia 6 de agosto, a campanha de vacinação foi uma medida do Ministério da Saúde após o surto de sarampo na região norte do país. A crise migratória na Venezuela e o baixo quadro de cobertura contra a doença contribuíram para que o vírus se espalhasse pelo Brasil. Porto Alegre já registra 36 casos da doença, sendo 24 em jovens de 15 a 29 anos. A decisão de incluir a vacina contra a poliomielite na campanha se deu após o isolamento de um possível poliovírus na Venezuela em junho desse ano. O caso acabou não se confirmando. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 95% das crianças entre 1 e 5 anos de idade. Em Porto Alegre, o percentual atingido ficou entre 79% para a poliomielite e 78% para o sarampo. Segundo a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, uma das possíveis causas para o não atingimento da meta seriam o desconhecimento quanto à gravidade das doenças e o receio quanto a possíveis reações adversas que as vacinas pudessem ocasionar. Porto Alegre foi a única capital a não atingir a meta. Juarez Cunha, médico pediatra da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, explica como o desconhecimento quanto às doenças produz uma falsa sensação de segurança. E mesmo os profissionais da saúde, jovens, não diagnosticaram sarampo. Então eles nem conhecem sarampo. Então não só as pessoas não conhecem, como a própria rede de saúde não conhece. Então isso é uma coisa que atrapalha muito, né? Esse achar que só porque eu não conheço isso não possa acontecer. Poliomielite, o último caso que a gente tem no Brasil é de 1989. Então o que a gente conhece de pólio? Pessoas que tiveram poliomielite têm sequelas da doença. Juarez também explica como o receio de vacinar por causa de possíveis reações adversas pode ser perigoso. Vacina pode causar evento adverso, mas sempre quando tu compara o evento adverso de uma vacina com a doença natural é muito mais impactante em termos de morbidade, de complicação, em termos de mortalidade, do que os eventos que a vacina possa oferecer.
Nos dias em que houve mutirão de vacinação, os chamados dias D, os moradores do Centro Histórico foram atendidos no Centro de Saúde Modelo, localizado no bairro Santana, e mais de 2.500 crianças foram vacinadas. A próxima etapa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar jovens a partir dos 15 anos contra sarampo nas escolas públicas estaduais da capital. O Ministério da Saúde também recomenda 2 doses da vacina contra o sarampo dos 15 aos 29 anos e 1 dose dos 30 aos 49 anos. Após o término da campanha, a vacina continua disponível na rede pública de saúde. 2018 foi um ano de estabilidade quanto às vendas do Dia das Crianças. A variação em relação ao ano passado sofreu uma pequena baixa, mas algumas tendências se confirmaram, como a preferência pelo uso pelo vestuário e uso do cartão de crédito. A reportagem é de Júlia Flor. Uma das principais datas do varejo, o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, movimentou cerca de 205 milhões no comércio da capital. Essa quantia já tinha sido estipulada pelo Sindilojas Porto Alegre e foi assegurada, principalmente, pela quantidade de presentes que cada pessoa comprou. Em média, 2,71. O setor com mais destaque esse ano foi o de vestuário, seguido por calçados e, por último, brinquedos. Geralmente eu dou roupa. Claro que dou um brinquedinho para não passar em branco, né? Mas é roupa que consome mais, né? Porque eu acho que brinquedo é só uma data. O brinquedo tem que dar sempre, né? Independente da data das crianças, né? Mas mais é roupa mesmo. Eu sempre peço para dar roupa. Eu acho melhor muito mais ter roupa do que brinquedo. Brinquedo a gente pode dar qualquer dia, né? E roupa geralmente é um pouco mais caro, então a gente sempre faz um balanço legal. Eu prefiro roupa, porque eu gosto mais de roupa do que brinquedo. Apesar da busca crescente por peças de vestuário, calçados e livros, os brinquedos ainda são os favoritos de muitas crianças. E dos pais também. A gente costuma dizer aqui que a gente se prepara o ano todo, né, para chegar no Dia das Crianças e ter um resultado, porque a nossa venda é no Dia das Crianças e Natal, né. Para você ter uma noção, a gente estava trabalhando com entre 10 pessoas ao todo. Chegou o dia 1º de outubro, a gente contratou mais, aumentou o quadro para 17. Nessa idade eles têm que brincar. A melhor opção é brinquedo, depois vem jogos. Eu acho que a obrigação é dar uma boneca, um carrinho, é uma coisa que eles têm que ter na infância. No meu caso, especialmente, eu estou fazendo um mix, eu estou dando um quebra-cabeças, que eu quero que ele pense um pouquinho, e estou dando um brinquedo junto. De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, 2018 foi um ano de estabilidade. O valor médio que cada pessoa gastou com essas compras foi de R$ 185. A variação, comparada ao ano passado, sofreu uma pequena baixa, ficando em 3,6. Essa baixa na variação foi inesperada, em função de uma série de agravantes na economia do país, como as eleições presidenciais e o aumento de vendas online. Pelas entrevistas que nós fizemos, 30% dos lojistas que responderam dizendo que caiu as suas vendas, 20% disseram que aumentaram, isso na amostra deu uma variação de 3,6. O que mais se vendeu foi o vestuário, com 37%, 27% os calçados e 25% os brinquedos. Em contraponto ao varejo e às compras realizadas em lojas físicas, o comércio eletrônico brasileiro também se destacou nesse dia 12. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, foram movimentados 1,82 bilhões de reais durante o Dia das Crianças, uma cifra 5% maior que a do mesmo período do ano passado, quando o setor obteve crescimento de 4%. As movimentações de fim de ano abrem vagas de trabalho temporárias no setor de serviço. Em 2018, essas oportunidades aumentaram em Porto Alegre, mas diminuíram a nível de estado. A repórter Valentina Gindri mostra as características dessas vagas. O superintendente do Sindilojas, Alexandre Peixoto, destaca o momento positivo para a cidade de Porto Alegre no setor lojista, o que provoca um incremento de vagas temporárias no comércio. Nós temos um núcleo de pesquisas aqui dentro do Sindilojas, onde a gente tem a avaliação do ano passado, a avaliação desse ano há um incremento de 40% de novas vagas. Os lojistas estão muito otimistas em relação à retomada da economia, em torno de 50 e poucos por cento, 57 se não me engano, já querem contratar, já iriam contratar no início do mês de outubro, né? Essa é uma avaliação que a gente fez logo no começo do mês de outubro, então com contratos de 90 dias, pegando a Black Friday, cai dia 19 a 23 de novembro, Natal e também as liquidações.
Apesar do aumento positivo na cidade de Porto Alegre, o número de vagas temporárias caiu no estado do Rio Grande do Sul em relação ao mesmo período do ano passado. A Fundação Gaúcha do Trabalho e da Ação Social, FGTAS, que executa o programa Cine, Sistema Nacional de Empregos aqui no estado, aponta que no mês de outubro do ano passado foram abertas 1.390 vagas temporárias, enquanto que no mesmo mês esse ano, devido à situação econômica do país, apenas 950. A coordenadora da FGTAS, Ana Rosa Fischer, explica as características dessas vagas, assim como os seus pré-requisitos. As vagas temporárias, os contratos temporários, de um modo geral, são por 3 meses, né, podendo ser renovados. E os pré-requisitos eles variam um pouco do interior do estado para Porto Alegre e região metropolitana. De um modo geral, as vagas são a sua maioria, assim, é comércio e serviços, né? No litoral, a gente tem muitas vagas na parte de hotelaria, de lancherias, de hotéis, assim, na parte de recreação infantil. Os pré-requisitos para as vagas variam entre Porto Alegre e o interior. Na capital, as exigências são maiores e ensino médio completo é quase sempre necessário. Aproximadamente 400 pessoas por dia passam pela agência Cine, na Avenida Sepúlveda, buscando um emprego, uma vaga fixa ou não. Vai fazer um ano que eu estou buscando um emprego para oficial de manutenção predial, né? Porque eu também sou técnico em obras civis e não encontro aqui de jeito nenhum em Porto Alegre. Eu trabalhava numa empresa terceirizada de limpeza num shopping, né? Aí eu fiz a reciclagem do curso de vigilante, mas está bem difícil. Auxiliar de limpeza, serviços gerais, auxiliar de cozinha, a oportunidade que tiver de porta aberta eu estou pegando. Tu tem o ensino médio completo? Completo. Matheus Ferreira é coordenador de loja no centro de Porto Alegre e esse ano contratou 3 funcionários em vaga temporária. Esse ano, em decorrência do movimento ter sido mais baixo, durante todo o ano a gente contratou uma pessoa a menos. Ano passado a gente contratou 4 pessoas para o final de ano, esse ano a gente contratou 3. A gente espera um movimento consideravelmente bom. A demanda dos produtos que a gente tem requer toda uma proposta diferente, uma síntese diferente para a explicação. Então necessita de tempo, então a gente precisa de pessoas para poder atender todo mundo que entra na loja. Osama Lago é uma das contratadas para o movimento de fim de ano na loja. Eu trouxe um currículo, fiz entrevista e tal, vim aqui, ajudei algumas coisas e eles me contrataram. Meu objetivo é vaga temporária porque no fim do ano que vem eu pretendo me mudar para Florianópolis, aí não teria como buscar um emprego mesmo. No próximo bloco, vejo o problema da falta de banheiros na nova orla do Guaíba. E a previsão para a reabertura do mercado público de Porto Alegre. A Brigada Militar reabriu as inscrições do concurso para capitão. Ao todo, são 200 vagas e os candidatos devem atender a alguns pré-requisitos, como ter no máximo 29 anos e ser bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. O processo havia sido suspenso, pois o Tribunal de Contas do Estado questionava essa idade máxima, regra que não se aplica para militares. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de novembro no site da Fundação La Salle. O restaurante 360 Graus na nova Orla do Guaíba estreia oficialmente nesta terça-feira. O 360 Poa Gastrobar fica suspenso nas águas do Guaíba. Durante o último fim de semana, houve uma pré-estreia do ambiente. O local comporta 1.000 pessoas, mas a expectativa é que 300 circulem por ali diariamente. O investimento no lugar foi cerca de R$600 mil. E a nova Orla do Guaíba conquistou a população gaúcha e porto-alegrense desde sua inauguração. Mas os frequentadores do local têm uma reclamação, a falta de banheiros. A reportagem é de Stephanie Fontanive. Após 3 anos de obras e R$71 milhões investidos, nesse ano ocorreu a inauguração dos 1,3 quilômetros revitalizados da Orla do Guaíba. Com bares, food trucks, restaurante panorâmico, decks, ciclovias e os clássicos barcos como o Cisne Branco, são inúmeras as opções de lazer do local. Já vim aqui bastante vezes na Orla do Guaíba aqui, e esse banheiro aqui é o primeiro que eu vejo aberto. De acordo com a Prefeitura, mais de 50 mil pessoas passam pela Orla do Guaíba a cada final de semana. Orla que conta com apenas 5 banheiros físicos.
Partindo da usina do gasômetro, tem que caminhar mais de 600 metros para encontrar um banheiro aberto, e não há nenhuma sinalização. Faltou sinalização para encontrar o banheiro e que eu acredito que tenha pouca opção de sanitária ali dentro. Primeira vez que eu vim e eu não achei fácil, foi bem difícil de nós achar. E mesmo quando há fácil acesso ao banheiro, existem outros problemas. A falta de manutenção, a sujeira e em nenhum local haver fraudário. Para encontrar o banheiro, achei acessível, né, fácil, mas a maior dificuldade que a gente encontrou foi a questão de não ter o fraudário. A prefeitura explica que são 10 banheiros, todos com acessibilidades para cadeirantes e que são abertos diariamente. Diz também disponibilizar 20 banheiros químicos nas proximidades dos food trucks. A nossa reportagem percorreu os 1,3 km de orla e encontrou 5 banheiros. 2 estavam fechados. E os banheiros físicos estão localizados próximos à rótula das cuias, enquanto a maior parte dos frequentadores ficam próximos à usina do gasômetro. De acordo com informações no local, os banheiros só abrem nos finais de semana. Os horários dos banheiros do setor, isso assim, antes de acontecer a adoção do parque, a gente teve uma necessidade de readequar com o pessoal que a gente tinha em casa, os servidores, para atender os banheiros. A partir do momento que a empresa Uber adotou o banheiro, nós definimos então alguns critérios de operacionalização, tanto a zeladoria quanto a manutenção opera das 8 às 8 e todos eles de segunda a segunda. Durante essa semana, a nossa reportagem foi novamente à Orla do Guaíba e constatou que os banheiros estavam fechados. Ainda de acordo com a prefeitura, o modelo seguido para analisar o número de banheiros seguiu o Código de Edificações de Porto Alegre, que se encontra na Lei Complementar 284 de 1992. Esse Código de Edificações tem uma diferença para homens e mulheres, aí o número de vasos sanitários seria 1 para cada 600 pessoas, lavatórios 1 para cada 500 pessoas e o mictório, né, masculino, mictório 1 para cada 200 pessoas. As mulheres teriam que ter 1 vaso para cada 500 mulheres e um lavatório, né, pia para cada 500 mulheres também. A estrutura eles valorizaram bastante, ficou muito bonito, só que banheiros, eu estou aqui há 2 horas e fui procurar um sanitário e eu não achei, inclusive os sanitários que tinham estão fechados. O mercado público de Porto Alegre vai ser administrado pela iniciativa privada no próximo ano. A previsão é que o segundo andar, fechado desde o incêndio de 2013, também reabra em outubro de 2019. Confira na reportagem de Gabriela Plentes. O mercado público de Porto Alegre passa por problemas de manutenção e administração. A responsabilidade da gestão é da prefeitura. Com as dificuldades de manter o espaço, a ideia é fazer uma parceria público-privada. Antes de ser lançado o edital da licitação, foi apresentado uma PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. O procedimento é uma forma de consultoria que não gera gastos para a prefeitura. Ele alinha os interesses entre a administração, os comerciantes e a iniciativa privada. É uma oportunidade para a empresa desenvolver estudos e projetos para a elaboração do documento que vai definir como e quem vai gerir o mercado. Nós temos aí Tribunal de Contas, Ministério Público participando de uma forma ativa, compreendendo as vantagens do modelo e chancelando, de certa forma, as decisões que estão sendo tomadas. Licitação mesmo, sendo bem realista, é para 2019. E provavelmente nós teremos um processo legislativo também, algum tipo de lei que vai ser levada para a Câmara de Vereadores, para que os vereadores também tenham conhecimento prévio do projeto, participem de uma forma ativa e também se sintam aí integrados em todo esse processo, que é um processo muito importante. Enquanto isso não acontece, os permissionários da Associação do Comércio do Mercado Público Central realizam obras para viabilizar a reabertura do segundo andar, fechado desde o incêndio de 2013. As ações fazem parte do Plano de Prevenção contra Incêndio, que ainda aguarda aprovação total do Corpo de Bombeiros. A primeira delas reformou as escadas que servem como rota de fuga em caso de incêndio. Os recursos saíram do bolso dos comerciantes da própria associação. O plano encaminhado pelos permissionários ainda inclui sinalização de rotas de fuga, alarme contra incêndio, detectores de fumaça e extintores em carrinhos.
No Ministério Público, nós recebemos um prazo até novembro do ano que vem. Eu te digo assim, ó, os 150 anos do mercado, que é dia 3 de outubro de 2019, o mercado vai estar aberto. Isso com certeza. Com certeza, porque a gente está fazendo tudo para que o plano de prevenção contra incêndio seja o mais breve possível. E como eu te disse, como cada permissionário, cada comerciante é um financiador, aí tem fluxo de caixa melhor, né? Então nós estamos buscando essa linha de crédito, que inclusive foi pré-aprovada junto ao Banrisul. O mercado público emprega diariamente 1.200 pessoas. Neste ano, pela falta de recursos, o local chegou a ficar 2 meses sem serviço de limpeza. Quem passa pelo local sente falta da manutenção. Desde que queimou, eles estão dizendo que vão reformar, que vão... Eu não vejo nada de reforma ainda nesse mercado. Eu acho que está meio descuidado. Segundo a associação, quem banca os gastos diários do mercado são os permissionários. Já de acordo com a prefeitura, os recursos são provenientes do Funmercado. A prefeitura estuda que o segundo andar ofereça apenas serviços voltados para a gastronomia. A expectativa é que esse impasse e outros problemas sejam resolvidos com a nova gestão. Mas uma coisa, ambas as instituições concordam: os preços, a dinâmica e, principalmente, a identidade do mercado público atual precisam ser mantidas. Eu sou natural de Butiá. Toda vez que eu venho a Porto Alegre, eu costumo vir no mercado público. É um mercado que tem bastante itens e várias possibilidades de comprar. Porque aqui a gente compra praticamente direto, né? É um preço que, se for comparar com outros locais, é um preço muito atrativo. O Centro em Pauta fica por aqui. Até amanhã.